Olá, tudo bem? Espero que sim, pois a partir de agora as coisas vão começar a ficar tenebrosas. Antes que você esqueça, deixe seu like no vídeo. Agora está na hora de colocar os seus fones de ouvido e entrar na frequência para curtir o vídeo da maneira correta. Vamos lá! Aconteceu nas primeiras noites, sem visitação, sem companheiros de cama indesejáveis, sem respirações chiadas saindo das paredes do meu quarto, mas eu tinha aquela sensação distante e familiar de não estar sozinha. Não entenda mal, eu não sentia alguém na sala comigo. Eu não ouvia, cheirava ou sentia nada remotamente sobrenatural. Mas ao longo dos meus dias e noites eu senti algo sutil, quase na periferia da minha consciência. A sensação de que algo está a caminho, algo está chegando. Como as primeiras explosões estagnadas de ar de um túnel de metrô, anunciando a chegada de uma monstruosidade. Imparável, surpreendente, ainda esperado. Minha sensação de mal-estar crescia a cada dia que passava, empurrando seu caminho sob minha pele, profundamente em minha mente como uma forma de infecção cancerígena. Tentei concentrar minha atenção em vários projetos descritos em uma vã tentativa de encher minha mente até o limite com outros pensamentos. Espero que não deixando espaço para essas memórias contaminadas. Mas esses pensamentos vieram até mim. No entanto, minha ansiedade ganhou força até que eu não conseguia pensar em mais nada. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha estudado psicologia por anos na universidade. Com isso eu sabia que a ansiedade é muitas vezes o resultado de uma perda de controle, e que uma das formas mais eficazes de combatê-lo é se capacitar. Isto é o que eu pretendia fazer. Chame de imprudente, mas eu ia voltar para aquele lugar. Aquela casa onde aqueles eventos terríveis aconteceram. Eu ia confrontar essas memórias e expô-las pelo que eram. Disparate. Era 1 hora de carro até minha antiga casa. Mas foi uma cheia de euforia. Eu estava confiante, à vontade, feliz. Eu estava no controle agora e nada iria ficar no meu caminho de mostrar que o lugar que eu temia toda a minha vida não era nada além de uma casa suburbana média, monótona e inofensiva. Alegremente atravessando as estradas rurais e depois a autoestrada, finalmente cheguei à cidade. Aos poucos, as ruas começaram a ter uma aparência familiar. Memórias de jogar naquele bairro veio inundando de volta para mim. Mas eu não tinha um parque de jogos com meu slide favorito, um campo de cinzas onde costumávamos jogar futebol, meu quintal da escola cheio de esconde-esconde e amizades há muito tempo abandonadas, mas nunca esquecidas. Minha mente vagava por essas memórias como um filho pródigo andando para casa. Vagou tanto que antes de perceber, eu estava indo para a rua onde eu tinha vivido uma vez. A estrada era longa e desapareceu longe na distância, finalmente entrando em uma curva afiada e cega. Era um bairro antigo, e tinha sido planejado e construído muito antes do advento do carro. Isso era evidente pela estreiteza de suas estradas, criando um sentimento estranhamente claustrofóbico. Como se as casas de cada lado se levantassem, espreitando os transeuntes. Eu diminui a velocidade e joguei meu olho sobre cada casa que eu passei. Era um lugar uniforme, com todas as casas não parecendo diferentes. Meu coração de repente começou a bater mais rápido como um frio engatinhado até a minha coluna. E lá estava a casa. Era fim de tarde e a rua estava tranquila, quase solitária. Eu olhei para aquele pequeno lugar imaginando como uma casa tão comum poderia ter incutido tanto medo em mim. Inicialmente eu tinha a intenção de olhar apenas para a casa de longe, confirmando-a para mim como uma construção material, totalmente explicável, e removida de qualquer coisa estranha. Mas quando estacionei, respirei fundo, e antes que eu percebesse, eu estava fora do meu carro, caminhando em direção àquele velho portão metálico empoeirado, suas formas florais outrora brilhantes agora escurecidas por tinta verde envelhecida e descascando, revelando nada além de ferrugem por baixo. Passei meus dedos por cima de daquelas grades e com um suspiro sutil, eu empurrei o portão que estava aberto. Caminhando ao longo do caminho fiquei chocado com quão descuidado o jardim era. Pensei comigo mesmo quanto era um desperdício de um bom gramado.
que era tudo menos obscurecido por um mosaico espesso de ervas daninhas e outras espécies invasoras. Mas quando me aproximei da casa, percebi o porquê. Estava desocupada. Mais uma vez um arrepio penetrou em mim. Mas à medida que minha ansiedade se controlava, esmaguei-a com meu mantra racional. A mais simples das explicações geralmente é a correta. Presumi que devido ao atual clima econômico que a casa provavelmente estava no mercado há algum tempo, e que o dono não estava muito ciente do velho sentimento de que a primeira mordida é com o olho. Mas quando olhei ao redor eu não podia ver nenhum sinal de venda, nenhum para venda. Parecia genuinamente como se esta casa tivesse sido esquecida, abandonada e deixada para apodrecer. As janelas da frente da casa estavam imundas e, como tal, quase impossíveis de ver. Mas enquanto eu vagava pelos fundos do prédio, eu podia ver mais claramente dentro. Eu teria imaginado que uma casa como esta estaria vazia, mas pelo contrário, estava inteiramente ocupada pelas armadilhas de uma vida moderna. Eu podia ver uma televisão sentada no canto da sala, uma mesa de café com revistas espalhadas por ela, vários móveis sentados como se prontos para serem usados, e um par de xícaras de café sentadas no parapeito da janela ainda cheias. Eu teria pensado que a casa era vivida se não fosse por uma espessa camada de poeira deitada sobre tudo, acompanhada pela teia de aranha ocasional. Parecia que os ocupantes mais recentes tinham saído com pressa, e nunca mais voltaram. Escalando através de um mar de grama e arbustos alto, eu finalmente cheguei a essa pequena janela inócua nos fundos da casa. A própria visão dela me assustou. Mas isso era mera memória e não a estranha sensação de ser observado de dentro como eu tinha experimentado quando criança. Olhando para dentro, o quarto parecia estranhamente familiar. Suponho que há pouco que pode ser feito com um quarto tão pequeno, tão estranhamente estreito, mas através do vidro coberto de sujeira o quarto parecia quase inalterado de quando eu tinha dormido nele. Uma cama, uma cômoda e o que parecia uma variedade de brinquedos no chão. Um profundo sentimento de raiva lavou-me momentaneamente, mas eu sacudi-lo rapidamente da minha mente. O quarto era claramente o de uma criança e o pensamento daquela coisa prejudicando o outro inocente me encheu de desprezo por tal pensamento, e dentro de mim inchou o desejo de proteger qualquer criança de tal abominação. Enquanto olhava para aquela parede, da qual uma cama estava ao lado dela, os cabelos na parte de trás do meu pescoço se levantaram. Por um momento, e foi apenas por um pequeno, eu pensei que eu vi o cobertor em cima da cama se mover. Mais do que isso, através do painel da janela eu poderia jurar que eu vi um suspiro chiado. Fechando os olhos firmemente eu repeti outro mantra científico: a ciência não deve suas dívidas à imaginação. Abrindo meus olhos eu não vi nada além de um quarto vazio, sem espíritos sujos, sem coisas sobrenaturais. Apenas um quarto, não mais, nem menos. Eu respirei um suspiro de alívio como que tudo estava bem com o mundo pela primeira vez em muitos dias. Você pode pensar que foi um desejo, mas eu genuinamente senti que eu tinha mostrado a mim mesmo que não havia nada a temer, além da minha imaginação superativa. Estava começando a escurecer e eu queria estar em casa antes da noite. Cheia de confiança agora que minhas ansiedades estavam atrás de mim, havia uma última coisa que eu precisava fazer. Quando saímos daquela casa, fizemos isso com pressa. Quando criança era desorientador, até assustador deixar tudo o que eu sabia para trás. Mas havia uma coisa que eu sempre me perguntava. No fundo do jardim estava uma árvore de sicamore que parecia ser ainda mais velha do que a casa. Fiquei espantado com quão inalterado era. Eu tinha crescido, ido para pastos novos, mas o velho sicamore ainda estava sábio, quente, quase amigável em sua aparência. Acho que é um rito de passagem para qualquer criança ter um lugar para esconder coisas. Muitas vezes a sua primeira experiência com independência, algo removido de qualquer figura de autoridade. Para mim,
Meu esconderijo estava a meio caminho do velho sicamore. Tenho certeza que devo ter parecido um tolo, mas eu alegremente subi na árvore abandonada. A configuração dos ramos tinha mudado em muitos lugares, mas no geral as memórias felizes de jogar entre os membros do velho sicamore, de ter um pequeno pedaço do mundo para mim longe de todos os outros, pareciam vívidas, como era notável o quanto permaneceu inalterado. No meio do caminho, peguei o fôlego e sorri para mim mesmo. No tronco central da árvore estava uma oca. Se tinha sido criado por um animal, ou talvez o puxão de um vendaval em um galho enfraquecido há muito tempo, eu não sei. Mas era onde eu guardava as coisas. Se eu encontrasse algo que eu tinha certeza que seria tirado de mim por ser inapropriado, para o oco ele iria. A verdade é que a maioria dos itens dentro não eram muito interessantes, principalmente brinquedos e pedaços raramente exóticos de contrabando, como um estilingue ou algumas bombas de fumaça. Eu não tinha razão para esconder os brinquedos, mas quando eu era jovem parecia legal ter um segredo, um tesouro. O oco estava escuro e cheio no meio do caminho, com folhas podres, sem dúvida depositado lá de incontáveis outonos. No entanto, eu cheguei no fundo para ver o que restou. Eu não podia acreditar. Eu tinha encontrado um brinquedo que eu tinha escondido lá antes de nos mudarmos, todos esses anos atrás. Eu podia sentir o plástico na minha mão. São bordas afiadas e inconfundíveis, mas as folhas e escuridão do oco obscureceram sua visão de mim enquanto eu lutava para removê-lo da espessa mistura molhada de folhas podres e água da chuva. Parecia ser pego entre uma coleção de pequenos galhos. A razão pela qual eu estava tão animado foi que eu sabia, quando nos mudamos, que eu tinha deixado um dos meus brinquedos favoritos para trás. Um pequeno soldado britânico da Primeira Guerra Mundial. Pode não parecer muito, mas eu tinha crescido nas histórias da minha família sobre as aventuras do meu avô durante as duas guerras, e enquanto ele tinha falecido antes de eu nascer, eu frequentemente agia versões exageradas das histórias com este pequeno soldado no papel do herói, meu intrépido avô. Na época eu pensei que um vazio era o esconderijo perfeito para um soldado. Meu prazer, no entanto, rapidamente se transformou em horror. Eu me senti mal do estômago, pois quando tirei o soldado, percebi que não era meu brinquedo, mas algo totalmente diferente. Enfiado na parte de trás da cavidade entre a lama, e agora na minha mão, estavam os restos esqueléticos de um pequeno animal. Gostando dessa creepypasta? Ela ainda não acabou, mas tive de cortá-la para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima semana vai sair a continuação e conclusão dessa história. Até lá, seu dever de casa é dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, acompanhar o nosso Instagram e compartilhar este vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos. Então até o próximo vídeo e tchau.